Hoje eu vou contar uma história para vocês. Em 2020 eu morava em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. Naquela época eu estava me dedicando bastante à fotografia, assim como agora, e eu lembro que eu frequentava bastante um bosque chamado Vrelo Bosni. Esse bosque tinha uma parte de vegetação muito bonita, algumas árvores, mas não era uma vegetação muito fechada, e também alguns pássaros que eu gostava de fotografar. Então era um lugar que eu sempre ia nos finais de semana, no feriado, quando tinha alguma oportunidade, né? Eu lembro que no meio do ano, já não me recordo muito bem se no verão ou no outono, eu tinha ido e verificado que no bosque havia várias oportunidades fotográficas interessantes e que no inverno poderia ser muito interessante de se fotografar por lá. Então foi depois do Natal, 2020, no dia 26, para ser exato, eu lembro porque foi um dia depois do Natal, eu fui até o Vrelo Bosni e lá eu fui fazer fotografia de pássaros, fiz alguns filmes curtos, havia alguns cisnes, estava nevando e estava bastante frio, mas não era uma neve muito seca, era uma neve molhada. Então aquilo tinha uma característica um pouco específica, né? Porque era quase que uma chuva, mas estava caindo neve. E eu gastei mais ou menos umas 2 horas fotografando os animais e tudo, os pássaros, e depois fui dar uma volta sozinho no parque. Praticamente não tinha ninguém, eu escutava algumas vozes distantes, mas eu estava praticamente sozinho lá. Então eu fui andando, passando por várias áreas, vi algumas oportunidades de fotografia, algumas cenas bonitas, mas que talvez não fosse uma composição tão interessante, até que eu achei essa cena da árvore, que é essa cena aqui, que é uma árvore caída, num pequeno lago, com umas árvores ao fundo, e eu achei uma composição muito interessante, por conta dessas linhas que formam os galhos para trás, né, da árvore caída. E então eu fiz algumas fotos no local, eu parei e montei o tripé, montei a máquina, coloquei uma pequena cobertura de plástico, estava nevando, então estava correndo o risco de molhar a câmera, chegou a molhar um pouco, mas essa é ligeiramente a prova d'água, ela aguenta um pouquinho, né? Eu usei a Canon EOS R e a lente 24-105L f4, que é uma lente muito boa. Então, eu preparei para fazer essa foto, eu fiz algumas variações no tempo de exposição, porque eu queria que a neve caindo ficasse como pinceladas num quadro. Então, aqueles riscos da neve caindo, eles iam dar uma impressão talvez diferente, né? A imagem poderia ter uma característica um pouco mais impressionista e menos realista, né? Essa foi a ideia. Então eu fiz as fotos, voltei para casa. Alguns dias depois eu fiz uma edição e resolvi fazer a edição em preto e branco, porque eu achei que, como era uma paisagem de neve, eu acho que preto e branco ficaria ok. Na foto original tinha algumas coisas em marrom que eu acho que não ficariam tão bem. Então eu fiz uma edição em preto e branco, voltei a olhar essa edição várias vezes e eu sempre gostei dela. Então foi uma coisa interessante porque toda vez que eu voltava na fotografia eu gostava dela do jeito que ela estava. Foi então que, por razões de trabalho, eu precisei voltar para o Brasil. Então em 2022, já quase 2 anos depois,
chegando em Brasília, a gente foi morar num apartamento que precisava de uma certa reforma, e aí eu aproveitei para escolher bem as cores. Então na sala o apartamento ficou em tons de azul, um azul mais escuro, que ficaria muito bom para dar contraste com quadros e tudo mais, e um azul mais claro. Então seriam 2 tons. E a gente também mandou instalar uma trilha com um trilho, desculpe, com spots. Então a ideia era iluminar a parede, não ia ter iluminação central. A ideia é iluminar a parede e toda a luz da casa seria refletida pela parede. E a iluminação se daria em cima dos quadros com fotografias ou com gravuras ou o que seja. Então a ideia seria montar mais ou menos uma galeria de arte, vamos dizer assim, em casa, né? Porque os spots dariam um pouco dessa impressão. Quando a gente já estava instalado, eu fiz então um plano de onde ia colocar cada quadro. Eu já tinha as molduras todas, que eu já tinha comprado, mas eram molduras simples dessas compradas em papelaria, mas bonitas e, enfim, bem decentes. Uma vez que eu fiz esse plano dos quadros, eu cheguei a pensar, bom, agora eu vou ter que localizar uma loja para poder fazer a impressão, porque eu queria fazer uma impressão com papel de qualidade e também impressoras de qualidade, né? Uma coisa com um nível mais elevado, né? Que muita gente chama de fine art. Eu não gosto muito desse termo, mas enfim, ele existe. E eu acabei achando uma loja que tem esse nome, Pictura Fine Art, aqui em Brasília, e encontrei fazendo uma pesquisa no Google, me pareceu uma boa loja, entrei em contato com eles, fui bem atendido, e a gente conversou um pouco, eu enviei as fotos, enviei a minha ideia de como que isso ia ficar, e eles sugeriram um papel Canson Hag Photographique, eles sugeriram um papel Canson Hag Photographique, 310 gramas por metro quadrado, é um papel mais grosso, pesado, e um papel muito bonito, e o tamanho eu já tinha da moldura, que era 50 por 40 centímetros. Então eu precisava da impressão nesse tamanho. O preço foi super justo pela qualidade. E eu fiz uma moldura no próprio arquivo da foto. Então eu separei essa parte branca aqui e já fiz a moldura. Então eu não precisaria de colocar um passepartout, porque a própria foto, né, o arquivo de imagem já tinha a parte branca, era só cortar 50 por 40 centímetros e já estava pronto aqui. Isso era para facilitar, porque fazer um passepartout ia custar um pouco mais caro e eu não sentia necessidade disso. Uma outra coisa legal é que, deixando essa moldura branca aqui, na parte de baixo eu poderia colocar minha assinatura, data e local. Então foi assim que eu fiz. Eu enviei o arquivo para eles pela internet e depois fui buscar. Alguns dias depois já estava pronto, então eu trouxe para casa, desembalei com cuidado, verifiquei calmamente a qualidade da impressão, fiquei olhando cada detalhe. Usei também uma lente macro para fazer alguns registros da impressão. Para mim a qualidade da impressão ficou ótima. Se eu comparasse, por exemplo, com o que eu vejo na tela, a impressão que me dava é que a imagem na tela é um pouco mais brilhante, mas é aquilo que eu já falei em outro vídeo. O monitor de vídeo ele emite luz, então a luz vem de dentro da foto para fora. No papel fotográfico é o contrário, o papel reflete a luz, então no momento que a gente olha o papel dá a impressão de que tem menos luz do que quando a gente vê a foto na tela. Mas ficou lindo, a qualidade ficou perfeita, mesmo nos mais intrincados detalhes, dá para ver que a impressora conseguiu reproduzir perfeitamente. É uma imagem de praticamente 30 megapixels, então uma imagem com tamanho bem bom. Eu fiz a gravação num arquivo TIFF de 16 bits, então acho que é a melhor qualidade possível, embora o arquivo fique grande, né? Então
tendo feito esses registros, eu fiz também as simulações da assinatura. Então, eu tomei o cuidado, aí vai a dica, quando a gente mandar imprimir, pedir alguns retalhos de papel para poder treinar a assinatura nesses pedacinhos de papel, o mesmo papel com que a foto foi impressa, porque a gente consegue testar o lápis ou a caneta e fazer simulações da assinatura antes de fazer a assinatura em cima da foto, né? Aí então eu finalmente realizei a assinatura. Eu devia estar usando luvas, mas eu não tenho, então acabei não usando. Acho que para a próxima vez eu vou ver se eu providencio algumas luvas para evitar qualquer tipo de sujeira. E fiz uma preparação da moldura. Então a moldura já veio pronta, tive uma certa dificuldade para desmontar, mas depois de um tempo acabei conseguindo. E tive cuidado também de limpar bastante a moldura, aquela parte que seria o vidro, né? Mas na verdade é um plástico, porque é uma madeira barata. Então eu borrifei ar para poder fazer uma limpeza da parte interior, né? Do lado de fora vai ser mais fácil limpar, mas por dentro era importante já deixar bastante limpo. E finalmente levei para o local e fiz a instalação da foto na parede. Eu coloquei na parede de entrada da casa, que não é um local, vamos dizer assim, muito recomendado para se ver, para se valorizar uma foto, ou uma pintura, ou uma obra de arte. Mas eu achei interessante colocar ali porque a ideia era usar a iluminação como uma coisa que vai chamar a atenção. Então, logo na entrada da casa, com a luz forte em cima da foto, tenho certeza que todo mundo que entrar vai parar para olhar a foto e ali já vai começar a surgir uma conversa sobre fotografia e tudo mais. Então a ideia era exatamente essa, colocar uma imagem muito cativante logo na entrada da casa e com uma iluminação forte bem em cima da pessoa que está chegando. E a distância para apreciar vai ser curta, eu medi ali por volta de 40, 50 centímetros entre o observador e a foto. E isso é legal, porque a pessoa vai ter a impressão de que a foto é maior do que ela realmente é, porque ela vai estar enxergando a foto muito próxima, então vai dar uma imersão, de certo modo, na fotografia. Então foi essa a minha ideia. E é exatamente numa parede azul escura, que acentua ainda mais esse contraste do escuro da parede com o branco e preto da fotografia. Então a ideia, eu acho que cumpriu direitinho, assim, o planejamento funcionou muito bem. E por fim, a ideia de mostrar esse vídeo é dizer que tive uma satisfação enorme de ter realizado esse projeto todo. Desde a ideia, lá em meados de 2020, a execução da foto em dezembro de 2020, no dia 26, depois a edição dessa foto em preto e branco, e depois, 2 anos depois, me mudei para o Brasil e agora finalmente está virando uma obra de arte na parede da minha casa. Depois que eu coloquei, minha esposa até disse, nossa, parece uma pintura, e o que me deu muito orgulho, porque eu achei realmente que ficou parecendo uma pintura, e eu consideraria sim que é uma obra de arte, pelo trabalho todo que deu, pela qualidade final que eu consegui obter com a fotografia, pela qualidade da impressão e pelo fato de eu ter dado destaque devido com a moldura, com a iluminação, com o spot. É praticamente uma foto numa galeria, só que eu fiz isso dentro de casa. Então, bom, a ideia foi mostrar essa história toda de como a fotografia começou lá atrás e ela acabou na parede agora. Eu espero que vocês tenham gostado e eu ainda tenho mais fotos para colocar na parede. Eu vou mostrando uma ou mais por vez. Então até a próxima. A gente se vê. Obrigado, tchau, tchau.